Bom, vamos lá. Falar então um pouco como é que tá o Standard com os três eventos que a gente teve esse fim de semana, que para mim definem muito de como vai ser o Standard até a próxima coleção. Aí, só ano que vem. E a gente tem o Showcase. Para quem não sabe, o Showcase ele é um evento que você só participa se você tiver 40 Qualifier Points no Magic Online. E qualquer um pode participar, até jogadores que já estejam classificados para o Showcase. O Showcase ele acontece todo mês. O Top 8 classifica para uma final trimestral, onde o vencedor ganha vaga para o Pro Tour e vaga para a final do Showcase, né, que a gente sempre faz aqui no canal. E lembrando, todos os links que eu falar isso, aqui, tudo que eu for falando, os links ficam na descrição do vídeo, tá? Você que estiver vendo no YouTube, né? Lembra também de seguir lá e tal. Então, a gente tem o Showcase, que é esse torneio muito importante, né? A gente tem vários jogadores profissionais aqui, inclusive a gente tem aqui o Javier Kings, né? Que já foi campeão mundial. A gente tem o Jabberwock, jogadores bem conhecidos. A gente teve no domingo um Challenge, né? Que é um torneio normal, que você paga $30 ou 300 play points para participar. Também temos aqui uma evolução do formato. E depois a gente tem o Last Chance. O Last Chance é justamente para quem não pegou vaga para a final do Showcase Standard poder jogar. Então eu vou falar um pouquinho sobre os números desse evento, como é que foi, o que foi bem, o que não foi, e etc. E aí, Elzão, como é que você tá, meu querido? Não, estamos só no começo. Cara, bom, que nem o Diego adiantou já ali, é muito óbvio, né, quando a gente olha esse primeiro evento, quão forte o Grixis é. Oscar Franco ganhou o torneio invicto, vamos pegar a lista dele aqui. Por exemplo, a gente tem Jabberwock, a gente tem Mogged, a gente tem o Javier. As listas são bem padrão do que essa galera tá usando. Que é basicamente a lista que o Nathan usou para ganhar o Mundial, né? Como o Nassif ficou tirando sarro, né? Imagina você se achar ruim de escolher deck e perceber que dos 32 jogadores do Mundial, só um jogou de Grixis. E que é o grande deck, né, desse standard. Então, assim, Grixis Midrange é uma escolha bem safe. Se você quiser, pô, posso pegar um deck e ficar jogando com ele. Grixis é sim uma boa aposta. Acho que a grande novidade pro Grixis tem sido Brotherhood End, né? Nessa lista do Oscar Franco, ele não usa Brotherhood's Hand de main, mas já tinha uma galera usando de main Brotherhood's Hand. É uma carta que tem encaixado muito bem, assim, porque o Grixis Artefatos aparece bastante, e se você não sair limpando logo os artefatos dele, ele vai fazer um setup, ele vai dominar a match com uma certa facilidade. Ele é um deck que consegue ignorar um pouco melhor Invoke Despair, né? A partir do momento que ele sacrifica um token, ele tá basicamente ignorando o Invoke Despair, pelo menos nesse slot, né? Ele pode sofrer com o encantamento do Planeswalker, mas nesse slot ele consegue ignorar bem. Só que se você quebra esse setup dele, o game fica bem mais tranquilo, assim. E não é como se fosse uma match assim quanto a usar de main, né? Não é como se você não tivesse utilidade a maioria das vezes com essa carta. Na dúvida, ela dá dano em Planeswalker, você pode destruir os artefatos do seu adversário e tal. Mas assim, de resto, retinha essa lista do Oscar Franco. E é uma recomendação assim de lista, pô, não sei do que jogar tal. Quebra um galho muito bom. Sem Grixis foi muito bem. Mas a gente vai. Já nesse torneio do sábado, a gente vai tendo algumas decks que podem estar ameaçando, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas evoluções do Grixis, né? Já tem a galera mexendo um pouco mais, então. Deixa eu ver se essa lista tá usando aqui, ó. Usando isso, comando preto, para tentar, né? Então você, de novo, você limpa a mesa embaixo muito bem, você volta a coisa sua pra mão, gerar valor. Já é uma evolução do Grixis que essa galera tá testando. Eu particularmente gosto muito de Invoke, mas essa carta, esse comando tá tentando achar o espaço dele no formato. Uma curiosidade, tem uma galera que gosta muito de usar Liliana no side do Grixis. Eu particularmente não acho que Liliana tá uma carta muito boa. Assim, tem muito Reckoner. Reckoner é uma carta muito boa contra a Liliana. Tem muita coisa voltando do Grave, então eu não sou muito feliz. Mas então, o que vem já há um tempo, né, tentando construir alguma coisa, dar uma
uma crescida é o Soldiers. Né? Aqui a gente tem uma lista, acho que é bem próximo do padrão dos Soldiers, a galera ainda tá tentando ver qual é que é. Fim de semana passado, o Sandy Dog, né, que é um cara conhecido na cena online por jogar com decks agressivos, fez top 8 de challenge com essa lista, acho que ele foi até pra final. E esse deck colocou 2 representantes no top 8. Então, assim, soldados é real sim. Tá? Tem alguma coisa acontecendo aqui com os soldadinhos. É para ficar esperto. O deck é muito rápido. Ele cresce muito. Tem que lembrar que as suas criaturas ficarem mais fortes não ajuda só no combate, né? Você consegue, às vezes, sair de um cutdown, de alguma coisa desse tipo, de um surge. Então, assim, soldados é um deck sim. Tá? A galera tá meio que fechando um core, né? Eu sinto que tá começando a fechar mais o core do que é esse deck, né? De como é que vai jogar, são quantas cópias de cada coisa. Então, nas trincheiras aqui tá começando a ficar bem comum ter 2. A galera tá começando a fechar mais. Essa carta, a Kaizen Construction, tem ido muito bem no side também. Então, assim, tem um trabalhinho aqui acontecendo para fechar a lista padrão. Então, se você quiser já brincar de soldados. Eu falei, eu só não tô jogando muito de soldados. Eu joguei um pouquinho mal só para ver um pouco o deck. Mas eu só não tô jogando muito aqui na live porque tem que fechar mais wildcard. Eu tenho que jogar mais draft e tal. Mas, assim, é um deck, cara. É um deck. Você que gosta do agro, você que gosta de sentar a lenha no seu adversário, é um deck. Então, a Tífona tá bem interessante. Ela também é uma remoção, né? Se o cara não consegue tirar ela, é uma remoção que tá na mesa. Então, por exemplo, a situação do cara fazer uma Sheldred, trucar Sheldred, fica muito pior. Você pode só fazer isso e pegar. Mas assim também, esse terreno aqui também, pô, ele poder ficar pumpando todo turno ajuda muito. Então, assim, soldados é um deck. É realmente um deck interessante. Vamos ver mais destaques que a gente tem aqui. Monoblue colocou um representante, né, com o nosso querido Jogando Pelado, esse nick maravilhoso. E o Monoblue, né, colocando o jogo dele aqui, jogando com Delver. Eu particularmente não gosto muito de Delver nesse deck, pra mim ele é a pior carta do deck. Mas, né, dá pra ter um jogo aqui, né? O Monoblue, pra mim, ele não vai virar um deck tier 1. Ele tem muito mais cara de um deck tier 2 que fica toda hora dando seus pulinhos. Então, assim, porra, dá, mas ele consegue ganhar de mid-range? Consegue, ele é feito pra isso. Só que eu acho que ele não ganha consistentemente. Eu não acho que você. Se eu pegar 5 Grixis, eu ganho dos 5. Eu acho que você faz 4-1, faz 3-2. Porque o Grixis é um deck muito bom. Eu já adianto, assim, você que estiver vendo, tal, porra, daí é boa, é boa. Cara, provavelmente é Grixis. Então, você não amassar esse deck pra mim é um pouco preocupante pra um deck tempo. Mas é um bom deck, é um deck muito barato. Se estiver pensando em treinar um pouquinho no mall, pô, 21 ticks, amigão, isso é pouquíssima coisa, tá? Menos de 100 reais, que é um deck realmente bom. Você perguntar, pô, vale a pena então eu pegar aqui o meu suado dinheirinho de rapaz trabalhador, de garota trabalhadora, e pegar esse deck, ficar jogando firme? Vale a pena. Eu não considero um deck tier 1, mas eu considero que é um deck, pelo menos, que você consegue fazer um player diff real, assim, em adversários, se você for muito bem. O Esper caiu bastante pra mim, justamente porque o Grixis é melhor que ele. E aqui a gente tá com a versão mais agressiva do Esper, né, que abraçou muito bem o Zaharbin. Dá uma evasão a mais e tal. Acho que essa versão não tá usando, mas tem versões até usando o bicho novo, né, o artefato lá, que dá voar, tal, da lifelink, da vigilância, nessa lista aqui. Eu gostei bastante, porque dá bastante evasão. Esse deck usa muito bem a evasão, mas é uma escolha. Aqui a gente tá com a versão mais agressiva desse deck. E aqui, tanto o Weber, né, o Against é o Alexandre Weber, quanto o Ariane, que é o meu grande amigo Daniel, eles estão de rápidos mid-range. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre esse deck. Esse deck tá tentando aparecer como deck para bater de frente com o Grixis, porque é a mesma coisa, com a base de mana melhor, e usando, né, o Flash Gorger para segurar a bomba aqui. Um outro destaque que a gente tem é esse Mono White do Great Lobby. É interessante.
na lista. De novo, é um agro que consegue usar Mishra's Foundry muito bem, e para mim isso faz toda a diferença. É uma lista interessante. Ó, anúncio de casamento com Kaya's Reconstruction é cartona contra mid-range, viu? Então, ficaria de olho nessas cartas. Anúncio de casamento já é realidade, né? No Pioneer, principalmente. Mas essa carta é muito boa. Você fazer isso no late game é sacanagem. Vai pra 3, assim, já começa a ser meio escroto. Desculpa que a minha garganta está bem ruim. Deixa eu ver se tem mais algum destaque. Tem. Deixa eu ver se eu acho pelo nick. Tá na outra lista que eu vou falar. Bom, aqui então a gente tem do Showcase, né? Então esses são esses 8 jogadores que estão na final do Showcase. Aí, ontem, a gente teve o Challenge, Thunder Challenge. E aí, começam a aparecer algumas outras coisinhas. De novo, a gente tem o domínio do Grixis. Cara, Grixis é o deck seguro. Tá? Não quer arriscar, quer ir safe. Grixis. Mas então, aqui daí o Weber ganha de Rakdos. E é muito interessante porque ele tirou o Flash Gordon. Tipo, a lista é igual. A lista que ele usou no sábado, basicamente. Só que sem Flash Gordon. Provavelmente porque ele tá querendo mais hate de cemitério. Ele tá achando que as pessoas estão lidando bem com Flash Gorger. Flash Gorger é muito bom. Ou se você aperta seu adversário, ou pela dificuldade do adversário de lidar com uma 7-5. Se o ambiente lida de boa, você manda Trispacer, faz o cara tomar 2-1. Mas o Rakdos, ele vem com essa proposta. Pô, aqui ó. Os Flash Gorger vindo de side. Mas ele vem muito com essa proposta de, pô, vou fazer a mesma coisa que o Grixis. Inclusive, socar Evoke. Só com uma base de mana melhor. Então, você zica menos, né? Você vai bem mais de boa. É claro que você perde, né, de algumas criaturas. O Corpse é uma baita carta. Mas o Rakdos é uma opção real. Você não quer sofrer tanto na sua base de mana. O Rakdos, ele é muito, muito bom. Pra mim eu coloco o Grix como principal deck. Mas o Rakdos é um ótimo deck, do mesmo jeito. O Esper pra mim tá um pouco abaixo. O Grix Artefatos tá tentando conseguir um bom lugar ao sol, os soldados também. Mas esse Rakdos tá bem interessante. Acho que o plano dele contra Agro é muito bom. Outro destaque que eu queria ter aqui. Ó, a gente tem esse Mono Black. Aquele Mono Black que a gente vê tanto na arena. Né? Então, é uma lista mais rápida. Vai com o Misery Shadow, que é uma carta que foi muito bem. Gix. Gix é uma baita carta de Magic. É sério, é uma baita carta de Magic. E é pra mim um dos grandes motivos para você jogar de Mono Black. Gix, Flash Gorger, tal, tudo isso é muito, muito bom. Você acredita no Hexa? Sempre. E valeuzão aí pelos. E uma outra lista que eu queria destacar muito, que tá aqui, é aqui, Daniel Kaitos. Daniel Kaitos é um jogador conhecido da cena online por jogar de UR. Ele é um mestre do Fênix. E na época do R Control, do T2, ele jogou muito com o deck. E ele tá jogando de UR, né? Tanto que aqui no Last Chance ele também fez top 8 jogando de UR. Aquele UR com Gênio, com Lier e tal. E ele abriu mão aqui de usar o Geist azul. Mas fica essa opção, né? Lembrando, esse deck tem a lista lá no Apoies, exclamação Apoies, se quiser ver. Não é pra você, obviamente, que está na stream. Para você que tá vendo isso no YouTube, tá na descrição o Apoies.
Mas tem falando sobre ele, né? Fazendo um guia, tudo bem que é, né, antes da edição nova, mas pra te dar um help lá. Essa carta é muito boa, esse deck, realmente. Porque tem alguns momentos que você quer recuperar a carta de Vantage. E essa carta faz essa volta muito, muito bem. Bem interessante essa lista do. Eu falei, é um cara que é conhecido por jogar de UR. Isso daqui é insano no deck. Isso daqui é insano. O clássico é insano nesse tipo de deck. Se o cara não deixar muita remoção pós-side, você faz chover com esse bicho, tá ligado? Ele fica lá na mesa, ele vai fazendo a gracinha dele, ele domina o game muito bem. Ele faz um game, pra quem lembra da versão passada desse deck, tinha a serpente, né, o terror. Ele faz o game da serpente, tipo, você pode, por exemplo, pô, preciso subir muito counter. Meu Lier, que é minha fonte de card advantage, ficou pior. Você coloca Iconoclast. Iconoclast faz muito bem esse papel. De passar aberto, esse tipo de ação. Ele realmente é muito bom. Dá mais uma olhada. Tem um sacrifício da vida. Aqui a gente tá já no Last Chance. E tem essa lista da Rockpog. Uma jogadora muito boa. Tem, acho que jogou os últimos 4 Pro Tours, alguma coisa assim. Que é um GW. É GW com Catilda e tal. Pra dar aquela acelerada. Interessante a lista, né? Um GW Company, por assim dizer. Com Kaias. Construction. Então, interessante a lista dela, que é outra alternativa agro. Vou colocar isso daqui contra Grixis Artefato é sacanagem. Mas a gente tem uma lista interessante. O que acontece? Esse T2. Esse fim de semana foi um fim de semana de exploração, por assim dizer. Porque a gente tinha jogadores experientes tentando quebrar o formato por causa do showcase. É difícil. Então, daqui pra frente, eu espero uma calmaria no formato. Então, assim, Grixis é muito bom, mas eu consigo ver o Rakdos ganhando dele. O Esper, pra mim, corre um pouco por baixo. Soldados está tentando fechar uma lista ainda. GW da Rockpog é muito bom também. Parece a ideia bem parecida com a dos Soldados. Então, assim, você que vai jogar os seus eventos T2 até a próxima coleção, esteja ciente disso. Você tem que ter jogo contra Grix. Você tem que ter jogo contra Esper, é um deck que você vai pegar muito. Você tem que ter jogo contra Soldados. Esses três. Sacrifice vem meio que por fora. É uma ideia interessante. Podem vir outros agros, né? Mono Red, tal, etc. Mono Blue também é um deck que você tem que saber jogar contra, porque ele vai aparecer. Porque ele combina ser um deck budget e ser um deck que recompensa se você sabe jogar bem, né? Se você faz um bom controle de tempo ali e tal, ele recompensa. Então isso garante que novos jogadores vão tentar jogar com ele, jogadores experientes podem tentar jogar com ele também. Mas eu colocaria nessa hierarquia como o T2 está funcionando depois desse fim de semana, né? Então, que nem eu lembrei, vão ter alguns eventos agora em dezembro, valendo alguns dólares. Fica aberta essa opção play, é claro, de você pegar a sua ranqueada. E super bem. O bom tem gosto para todo mundo, né? Porque tem o Grixis, que já vem para quem já tinha aquele deck e tal, não quer gastar muito wildcard, o Esper na mesma ideia. Tem o Sacrifice para quem gosta de Sacrifice. Tem opções agros, né? Principalmente no Soldado. Esse GW pode ser mais interessante para você que tinha o White Winnie. Já até viu uma lista de White Winnie puro mesmo. E a gente tem o Mono Blue para você que é algo budget. Por mais que eu considere um deck bem difícil de jogar bem, pra quem quer uma coisa budget ali e tal, ficar jogando é um deck bem interessante. Gênio é uma carta fantástica. Ficar passando aberto com Gênio com counter é sempre bom. Quebra um baita de um galho. Não tem só mid-range, cara. Tem coisas boas também, muito, muito boas. Jundão da Massa. Jundão da Massa no Mundial foi o pior deck. Né? Tanto um Jund mais mid-range quanto o com Soul. E
foram péssimos, continuam péssimos, porque o que fez eles serem péssimos continua, né? Então, Monoblue é uma meta difícil, Grixis é difícil, e Esper também. Então, o Jund virou tipo um segundo escalão, quase terceiro escalão desse formato. Mas é mais ou menos por aqui que eu acho que a gente segue. A gente tem que lembrar que a gente vai estar no final do ano, né? Então, normalmente não tem eventos tão importantes. É um pouco mais tranquilo, então eu não espero grandes reviravoltas no formato. Mas se você quiser se aplicar, galera que, por exemplo, já tá de olho na final do Showdown 2, é uma boa já começar a jogar contra esses decks, assim. Provavelmente, mesmo com uma edição nova, Grixis continua muito bom, Monoblue continua muito bom, Rakdos continua muito bom, Esper. Então, saber jogar contra esses decks é muito bom. T2, raramente você tem tempo de criar, de masterizar o deck, né? É muita memória mecânica, então repetir processos e pouco masterizar. Essa é uma época rara que a gente tem de masterizar, então você que, por exemplo, vai jogar um Showdown, se você puder, né, fazer uma preparação mais longa, a minha dica seria essa. Começa a jogar contra esses decks e aí depois vai dando bom.